Olá pessoal, estamos hoje na quinta aula. Este curso está maravilhoso, gente do céu. Tá chegando a última, que vai ser no domingo. Eu quero todo mundo aqui comigo, porque já vou falar já. Eu quero me apresentar, né? Eu sou a chefe Léo Oliveira e eu estou aqui com um curso de doces em compotas, um curso 100% online e gratuito. Então, se você não assistiu às outras aulas, hoje é a quinta aula. Olha só, já tivemos desde a primeira aula falando sobre clarificação das caldas, higienização dos potes, pasteurização, né? E como também lavar e higienizar as frutas. Gente, então, se você perdeu essa aula, não perdeu nada não, tá aqui, tá gravado, é só você assistir, tá bom? Dá uma olhadinha no canal, sempre fica ou aqui embaixo na descrição do vídeo, ou sempre no final das telas. Se não, dá uma olhadinha, entra lá no canal que você vai ver que tem coisa muito boa, tem outros cursos sensacional. Então você não está perdendo nada e eu vou hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer doces em compotas com abacaxi. Nós já falamos, já fizemos vamos lá, deixa eu ver se eu lembro, né, porque é tanta coisa. Primeira aula, calda clarificada, então falei todo sobre a base, né, desse curso, que é muito importante, que você precisa passar por ela lá, né. Já falei também sobre o doce de goiaba, tanto em pedaço, quanto em pasta, quanto em geleia. Já fizemos também 3 tipos de geleia, sensacional, banana marmelo ou banana nanica, que eu já dei as dicas para você, fizemos em pedaços, em pasta também. E hoje, gente, é abacaxi. E olha que legal, dá para você ganhar um dinheirinho muito bom, porque dependendo de onde você mora, você consegue o preço dessas frutas muito, mas muito barato, gente. Aliás, no material complementar, eu tô colocando lá preço de custo, mas olha, eu vou ser sincera com vocês, não leve em consideração isso, sabe por quê? Depende do local que você está aí, gente. Então faça o seu preço de custo. Eu coloquei o que eu paguei aqui, porque eu compro nos mercados, né? Se você vai comprar em Ceasa, ou vamos supor aí onde você está, tem muita manga, tem muita abóbora, tem muito abacaxi, você vai comprar a preço de banana. Não é verdade? Você vai comprar o preço bem baratinho. E o preço de custo, ó, vai lá embaixo. Então não leve em consideração. Eu só coloquei para dar um parâmetro para vocês, mas não leve em consideração o preço de custo. Você tem que levar sim em consideração o quanto você vai vender, né? E eu vou falar sobre isso na última aula, tá bom? Então vamos lá. Vou começar agora o nosso o doce, né, em compota de abacaxi em pedaços, gente. Depois também tem o abacaxi, a geleia de abacaxi, né, porque nós não fizemos ainda a geleia de abacaxi, você vai aprender hoje. E tudo tem técnica, tudo tem dicas, certo? Vou começar falando um pouquinho sobre a calda clarificada. Se você não quer fazer o doce com a calda clarificada, eu vou explicar como você deve fazer aí. No início agora eu vou passar com a calda clarificada. E como eu já expliquei, a calda é importante clarificar para que ela retire as toxinas do açúcar. Mas, claro que depois começa a ferver e você tem que continuar retirando as espuminhas em cima, porque tem a toxina também da fruta. Então sobe aquela espuminha mais escura e você tem que sempre retirar. Então vamos lá, gente. Primeiro eu passo com a calda clarificada. Anota a receita aí. Para essa receita eu tenho aqui 1,5 kg de abacaxi já descascado e cortado em rodelas bem grossas, eu já falo um pouquinho mais sobre ele, e 1,5 litro de calda clarificada. O abacaxi você vai descascar, retirar todo aquele olhinho, o olho dele, sabe aqueles... Gente, quando eu descasco o abacaxi, eu já descasco de uma maneira que eu já retiro de uma vez aquele olhinho. Eu não fico depois furando ele não, tá bom? Tem gente que descasca bem fininho e depois fica cutucando. Não, ó, corta embaixo e corta em cima e depois você descasca de uma forma que você já consegue retirar o olhinho tudo junto com a casca, certo? Cada abacaxi você vai cortar em 4 partes, ele vai ficar bem grosso, vai ficar mais ou menos assim com 2 dedos de grossura, e é assim mesmo. Eu utilizei 2 abacaxis, que deu mais ou menos aí 1,5 kg, ok? Numa panela grossa, eu vou forrar o fundo da panela com as rodelas de abacaxi bem grossa, de preferência uma panela que caiba os abacaxis, certo? Se você tiver que colocar um abacaxi sobre o outro, vai ter que colocar mais calda, mas aí é sinal que você está trabalhando com mais abacaxi, então dobre tanto a quantidade de abacaxi quanto a quantidade de calda, porque ele fica bem grossinho. Depois você pode já colocar a sua calda aqui dentro
E agora você vai levar ao fogo, né, gente? Olha só, eu já expliquei, mas vou falar de novo. Quando você vai fazer um doce em calda, você não precisa ficar mexendo não, tá bom? Não precisa ficar, deixa ele cozinhando aos poucos lá. Quando começar a ferver, você baixa, deixa em fogo médio. Não precisa baixar totalmente, mas deixa em fogo médio, não deixa muito alto, certo? E deixa cozinhando. O abacaxi, você tem que prestar atenção numa coisa, você tem também que escumar ou tirar as espuminhas escuras de cima conforme ele vai fervendo e sempre ficar virando ele de um lado para o outro para que ele cozinhe, né, bem, perfeitinho e ele chegue sim até o meio dele bem cozidinho. Uma outra dica que eu vou dar para você, se você não quer trabalhar com a calda clarificada, não tem problema, você vai colocar 1 litro de água e 500 gramas de açúcar cristal ou refinado. Muita gente perguntando se pode usar o refinado? Pode sim, tá bom? Eu gosto do cristal. E aí, gente, você primeiro mistura aquela água com açúcar, misturou, e aí sim você já coloca tudo dentro da panela e leva ao fogo. Então não se prenda na calda clarificada. Léo, eu não assisti a aula da calda clarificada, vai lá e assiste, tá bom? Mas eu não quero trabalhar com ela. Tudo bem, 1 litro de água, 500 gramas de açúcar e tá ótimo. Pode colocar um pouquinho mais de açúcar, não tem problema, 600 gramas, 700. Não aumente muito para não ficar muito doce, certo? Colocou tudo na panela, leve para cozinhar e vai fazendo o mesmo procedimento daqui para frente, ok? Tudo que eu falar, você continua fazendo com a calda clarificada ou não. Quando você vai saber que já está pronto o abacaxi? Bom, para começar, a calda vai reduzir bem e você deve fazer o teste de viscosidade da calda. Pegar entre os dedos, fazer assim esse movimento. Quando a calda já está bem reduzida e ela já está bem grossinha, ou você pode verificar o ponto também de fio fraco, né? Pegar uma colher e liberar a calda e ela vai descer bem grossinha. Ou então você pode fazer o teste de viscosidade, que é pegar entre os dedos, você já pega assim, você já vê que ela começa a segurar o seu dedo. Já está no ponto. Olha só o que você vai ter que fazer agora. Você tem que retirar o abacaxi e cortar primeiro ao meio, depois mais em 3 partes. E já deve ter muita gente perguntando, Léo, por que você não corta o abacaxi já tudo em pedaço e não coloca para cozinhar? Gente, o abacaxi ele reduz demais. Se eu já cortar ele em pedaços pequenos e colocar para cozinhar, ele pode até sumir, tá bom? Ele pode até desmanchar e eu não quero isso, eu quero abacaxi em pedaços. Por isso eu corto ele bem grosso e depois eu corto ao meio e em 3 partes. Corte tudo primeiro e depois nós vamos fazer o invase agora. Pote esterilizado e frio, já começo a colocar aqui os pedaços de abacaxi. Gente, que delícia! Olha a cor desse abacaxi, está simplesmente sensacional. E eu vou encher este pote até a boca, certo? E depois, claro, você vai complementar com a calda. Lembre-se que o doce tem que estar muito quente, né? Calda quente, doce quente. E aí você vai tampar agora, vedando bem. E claro, se você estiver fazendo só abacaxi nesses dias, é a hora de fazer a pasteurização. E eu já expliquei sobre isso. Se você não aprendeu, assista a primeira aula. Meu doce de abacaxi em pedaços está pronto. Vamos para a geleia? E é muito fácil de fazer, só precisamos nos atentar ao ponto aí, tá bom? Já expliquei sobre aulas de geleia, né? Já falei de ponto de geleia, mas vamos lá, porque esse aqui é abacaxi, gente. Então, anotem a receita. Eu tenho aqui 1 kg de abacaxi picadinho, nesse caso está bem picado, 800 gramas de açúcar cristal e mais ou menos 200 ml de água. A água, se precisar, gente, você utiliza, tá bom? Se quiser tentar bater o abacaxi sem água, pode também, que ele contém bastante água. E agora eu vou levar para o liquidificador o abacaxi em pedaços e um pouquinho de água, é mais ou menos 200 ml. Quanto menos você colocar, melhor ainda. Bate tudo. Depois disso, é só colocar tudo que você bateu numa panela, acrescentar o açúcar e levar ao fogo. No primeiro momento, gente, mexe para dissolver esse açúcar. Não deixa isso aqui parado, senão ele pode até queimar embaixo.
A geleia, ela tem que ser mexida constantemente. Quando você vai fazer um doce em calda, não precisa mexer, né? De vez em quando você vai lá e nem é bom que mexe, você só vai escumar em cima. Mas a geleia, sim, é importante, tanto pasta quanto geleia. Então, mexa sempre em fogo médio baixo até que vai reduzir. Como eu disse, o abacaxi tem muita água, ele demora um pouco mais para reduzir, mas você vai perceber que ele vai começar a ficar um amarelo já bem escuro. E quando chegar no ponto de geleia, que eu já expliquei, é aquele ponto que você pega, ele já reduziu bem, mas você pega aqui a sua espátula, levanta e a geleia cai bem firminha, já vai caindo bem devagar e ela fica bem agarrada na sua colher. Pronto, já está no ponto, gente. Agora é a hora de envasar. Tá bom? Então, pote limpo, esterilizado e dá uma olhadinha na cremosidade desta geleia. Depois que você vai colocar até em cima, é só tampar bem, fechando bem a tampa. Gente, uma outra coisa, eu estou utilizando sempre para geleia potes menores, pote de 250, de 260 ml, tá bom? Então vê aí na sua cidade os potes menores para você colocar a geleia e potes maiores de 550 ou de 600 ml para colocar pasta ou doces em pedaços. Você viu que em todos esses doces, em todas essas geleias, eu não utilizei pectina. E eu já falei sobre pectina na aula passada, porque esses doces, eles contêm pectina. Algumas receitas, algumas frutas não contêm. Então eu já expliquei na aula passada, no finalzinho da aula passada, dá uma olhadinha sobre pectina, tá bom? Nesse caso eu não estou utilizando porque não precisou, mas em todas as receitas de geleias você pode usar pectina. Sobre validade, rendimento, tá tudo no material complementar. Quantos potes rendeu aqui, né? Você não sabe? Então, na última aula, agora no domingo, eu vou liberar o material complementar. E para que você não fique de fora, para que você não fique aí sem saber o quanto rendeu cada um, aqui embaixo tem um link para você se inscrever para receber o material complementar. Senão, como que eu vou enviar para você? Eu não vou liberar por aqui, ele vai pelo seu e-mail, ou então, mais fácil ainda, tem um link do Telegram também para você fazer parte do nosso grupo do Telegram. E lá você recebe, isso mesmo. Se você está num telefone aí, e você quer entrar para o nosso grupo, aqui embaixo tem o link. Clicou, você já está lá dentro do nosso grupo e eu vou liberar para você no domingo lá também, tá? Então é muito mais fácil. E se você tem assim, ó, fica perdida, fala, ai, mas eu não baixei o Telegram. Gente, baixa o Telegram, é muito rápido e fácil e ele não é pesado não, tá bom? Então faça parte do nosso grupo do Telegram também, tem muita novidade lá. E é isso aí, pessoal, a receita de hoje está maravilhosa, ficou sensacional. Vocês viram aí o resultado de cada um desses doces. Abacaxi em pedaços ou geleia de abacaxi, sensacional. Dá tempo ainda, até dá tempo, ó. Domingo é a última aula, dá tempo de você sair correndo, comprar material e fazer para dar de presente ou vender e ganhar um dinheirinho ainda neste final de ano, tá bom? Espero você então no domingo, na última aula. Tchau, tchau, pessoal. Até lá.